Boa noite, graça e paz. Você que nos visita é muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui. É bom demais, não é? Nós estamos avançando nesta série do mês de janeiro. E não perca a sua célula essa semana, porque lá nós estamos aprofundando esse tema. E hoje, não é, estamos falando sobre investir no conhecimento da palavra, em praticar a Bíblia. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria fazer isso? Bem, nós aprendemos nesses dias, não é? Aprendemos desde a virada do ano que as nossas decisões, as nossas resoluções, as nossas escolhas determinam. Tá bem aí, irmão? Tudo certo? Aquele que está em pé, veja que não caia. Nós sabemos que as nossas decisões vão determinar as nossas circunstâncias. Você lembra disso? O filho mais jovem daquele pai, o filho pródigo, conhecido como a parábola do filho pródigo, escolhe ir embora. Passado algum tempo ele está comendo bolota de porco. Foi a escolha dele. Foram as suas resoluções e as suas decisões que determinaram as suas circunstâncias. O João nos desafiou hoje, não é? E nós estamos fazendo isso todo domingo. Estude mais, mexa-se, cuide da saúde, invista no seu casamento, compre um presente, invista no romantismo, invista nas suas amizades, invista no seu relacionamento com Deus. Não, eu não quero. Tudo bem, então você vê ali as doenças, as consequências de alguém que escolhe ser sedentário. Mas existe uma escolha que nós temos que fazer na Bíblia, uma escolha que todos nós temos que fazer, que é o que nós vamos fazer com este livro, o que nós vamos fazer na nossa vida com esta palavra. Aqui está escrito dela mesmo que esta palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E o que eu vou fazer deste livro? Nós vivemos uma geração superficial. Ninguém gosta de ler. Todo mundo quer uma pílulazinha. Todo mundo quer um curso que se fala inglês em um mês, não existe. Todo mundo quer uma fórmula mágica para emagrecer, uma cirurgia, alguma coisa rápida. Mas ninguém quer malhar, ninguém quer suar, ninguém quer persistir. Isso tem afetado demais a vida espiritual da igreja, porque nós somos aqueles que têm a Bíblia e não conhecem a Bíblia. Temos Deus e não conhecemos a Deus, e temos vivido uma vida superficial. O perigo é que a ignorância ou o desconhecimento não vai nos justificar. Deus não vai considerar de que você não sabia. Você deveria saber. Então, nosso desafio hoje é: invista. Invista em conhecer a palavra de Deus e em praticar a palavra de Deus. Eu desafio você a entrar na internet e assistir já a partir de terça-feira o vídeo, ouvir o áudio da pregação desta manhã, quando o pastor Samir nos falou, não é, das 3 grandes características da obediência à palavra de Deus. Vá lá. Mas hoje à noite, talvez mais do que 1000 palavras, um exemplo, uma figura, mostra para nós de forma mais clara os benefícios ou os perigos de não levar a sério a palavra de Deus. E neste ano de 2016, para seu bem, para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para a sua vida abençoada, nós queremos insistir com você. Estude, procure, pesquisa, conheça e pratique a palavra de Deus. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias numa das histórias mais chocantes, impressionantes de toda a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 15.
Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu gostaria que você percebesse aqui esta história impressionante. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, matem mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês, ao contrário deles, foram bondosos com os israelitas quando estes estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas exterminou o seu povo. Mas Saul e os exércitos pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e vil ou inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou assim para Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não obedeceu às minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul não está, foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Seguiu nada. Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, mas para sacrificar ao Senhor o teu Deus. Destruímos totalmente o restante. Samuel disse ao Senhor: fique quieto. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe direi agora o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre todo Israel e enviou-o numa missão ordenando. Ordem: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Essa foi a ordem. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos
e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Obediência é melhor do que sacrifício. E submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou e não obedeceu à palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e a instrução que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou, desobedeceu a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto rasgou-se. E Samuel lhe disse, rasgou minha roupa? O Senhor rasgou de você. O Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, oba, com certeza já passou a amargura de morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Esse texto é impressionante por vários motivos. O primeiro deles, que fique bem claro através da palavra do Senhor, que o que Deus mais busca na gente, o que mais agrada a Deus, mais que qualquer coisa que eu possa fazer, Deus agrada que eu cante, adore, Deus agrada que eu oferte, Deus agrada que eu sirva, mas o que Deus mais busca no meio do seu povo é a obediência. Lembrando que o pecado original, que introduziu o pecado na terra e contaminou toda a raça humana, foi exatamente a desobediência. A desobediência foi o pecado que afastou todos de Deus. Foi Jesus, o Filho obediente, o Filho que fez toda a vontade do Pai, que abriu o caminho para nos reaproximar de Deus. E a obediência que nós temos, o temor, a seriedade, a obediência que temos com a palavra de Deus, é talvez a maior marca, a maior testemunho e prova de que aqui dentro, e aí dentro, tem uma pessoa verdadeiramente nascida de novo. Quem é nascido de novo, recebe de Deus uma nova natureza, e essa nova natureza anela, deseja obedecer a Deus. Deus fala na sua palavra, acaso tenho eu mais prazer em ofertas e sacrifícios do que em que se obedeça a minha palavra? E nesse texto também nós percebemos, dentre várias coisas que eu não poderei, hoje à noite destacar para você, mas quero destacar uma, é que
Saul sai de casa decidido a cumprir a ordem do Senhor. Veio para Saul a palavra do Senhor. Está na sua mão a palavra do Senhor. Deus nos deu a sua palavra. E talvez como todos nós, que aqui dentro, quando recebemos a palavra, que quando viramos o ano, que quando recebemos um desafio, decidimos, eu vou buscar a Deus, eu vou investir no meu relacionamento, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou andar mais perto de Deus, eu vou levar Deus a sério. Claro, Saul saiu de casa decidido a obedecer, mas no meio do caminho, diz o texto, que saindo para destruir completamente os amalequitas, quando ele olhou para aquele gado gordo, aquelas ovelhas bonitas, ele pensou, que desperdício, que maldade, que perda, que bobagem fazer isso. Deus mandou, Deus disse para nós destruirmos todo, mas eu estou pensando melhor, e eu acho que Deus não pensou bem, eu acho que Deus não entende bem, e eu acho que eu vou dar uma mexidinha na palavra de Deus, eu vou dar uma aliviadazinha na palavra de Deus, eu vou cumprir quase tudo do que ele me falou, mas uma parte eu não vou cumprir. Deus olhou para todos os amalequitas e disse, até o gado deles é sujo, até o gado deles é maldito, até os bens deles eu não suporto, é vil aos meus olhos. Mas aos olhos de Saul não era tão inútil e vil assim. E ele decide poupar, definindo para nós e mostrando para nós um modelo de obediência que a igreja tem assumido, uma obediência parcial. Uma obediência parcial. E nós temos entrado numa obediência parcial por várias desculpas. Uma delas é, isso aqui é Velho Testamento. Velho Testamento é lei. Hoje nós vivemos no Novo Testamento, e Novo Testamento é graça. Como se de repente, num virar de épocas, num virar de livros, num virar de páginas, Deus mudasse. A Bíblia diz claramente que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo. Se no Velho Testamento Deus não gostava de alguma coisa, no Novo Testamento Ele continua não gostando. Deus é o mesmo. E muitos de nós hoje estamos pensando, não, no Velho Testamento, não é? Deus era muito sério e rigoroso. No Novo Testamento, Deus é bonzinho. Ele é tão bonzinho. Ele é tão compreensivo. Mas Deus não muda. Deus não muda. E na verdade, o que nós percebemos nessa história de Saul é que a ótica de Saul foi diferente da ótica de Deus. Para Deus, nada pode. Isso aqui tem que ser totalmente destruído. Saul falou, não, eu não acho. Eu acho que eu posso poupar uma parte. É importante você lembrar que os amalequitas foram os inimigos que impediram Israel de passar para a terra prometida. Hoje, existem inimigos impedindo a gente de ir para Deus. Esses inimigos estão tentando impedir que nós vivamos a vida abundante que mana leite e mel, a vida plena, a vida de Deus, a vida 100% com Deus. E o Senhor diz, destrua esse, mate esse que está te impedindo de vir a mim. Mas nós hoje estamos dizendo, não é tanto assim. Não é tanto assim. Não é tão mal assim. Deixa alguns deles viverem. A Bíblia diz, e eu não quero pegar no pé das pessoas, mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Hoje em dia falar isso é antipático. Numa igreja em que crente deixou de ser crente e virou quase o mesmo som, mas virou cliente. Crente não é mais crente, mas é cliente. Não fala que eu não gosto, e se eu não gostar eu não volto. Eu vou embora, não gosto.
Como se as pessoas estivessem aqui para agradar um grupo de clientes. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E Deus disse assim, o Deus que não muda, eu odeio o divórcio. Mas tem pessoa que diz assim, não, eu não acho. Eu não vejo desta maneira. Saul também não viu. Ele olhou para aquelas ovelhas e bois e falou, qual o problema de matá-los? Vou matar não. Deus diz assim, eu não quero, para o seu bem. Tudo que Deus diz não é por causa dele, é por causa de nós, é para o nosso bem. Ele diz, eu não quero sexo fora do casamento. Eu não quero sexo com uma pessoa que não é seu cônjuge. Isso é pecado. E nós dizemos, não, hoje em dia não é assim. Eu não acho assim. E nós estamos deixando inimigos que nos afastam de Deus viverem. Por causa de uma obediência parcial. Sabe o que me impressiona na história? É que Saul era o homem de melhor aparência em Israel. Era um líder nato, um homem humilde, um homem de excelente família. Seu pai tinha posses. Ele era um homem de influência. Mais ainda, de todos os homens de Israel, Deus escolheu este homem. Foi Deus. Deus disse, o que eu escolho de todos é aquele. Deus o escolheu para ser o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo foi enviado sobre ele. Esse foi um homem que recebeu todas as vitórias que alguém poderia ter recebido. Ou seja, vamos falar mais dele, mas não tem tempo. Ele tinha todas as condições para fazer história, para ser um dos maiores homens que a terra já viu. Mas ele cometeu aqui uma desobediência, tentando introduzir um conceito que Deus não aceita, de que ele diz, mas eu obedeci o Senhor, eu matei o povo. Mas que barulho é esse? Não matei todos. 50% de obediência é desobediência. 80% de desobediência é desobediência. E aqui Saul, a história dele revela o perigo que nos ronda. É a moda de hoje em dia, alguma obediência, mas não plena obediência. Este cara que tinha tudo para ser um espetáculo, neste momento, um grande erro, Deus o destitui como rei. Ele ainda continua lá e ele, por impaciência, amaldiçoa a vida do seu filho. Ele, por causa de decisões erradas, manobras erradas que ele toma, ele consulta uma bruxa, uma feiticeira. Ele, ao final da sua vida, além de se envolver com o que há de mais terrível, fica endemoniado. Um demônio começa a apoderar do corpo dele. Ele fica endemoniado de uma maneira que ele era tomado de ira e queria matar quem estivesse na sua frente. E ao final, este homem que foi escolhido para ser rei, pega uma espada e se suicida, para não ser morto pela mão dos inimigos. Tinha tudo para ser uma bênção. Terminou péssimo. Terminou tudo errado na vida dele. Mostrando para nós a grande verdade que nós queremos, nesses dias, avisar para você. Abra sua Bíblia, por favor. Voltando um pouquinho antes. No livro de Deuteronômio, capítulo 30. Livro de Deuteronômio. Vamos ler 28, depois a gente vai ao 30. Deuteronômio 28, verso 1 e 2. E o texto diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem, presta atenção na palavra, detalhadamente, cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações.
Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão em toda a sua vida, se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. E o texto diz, verso 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra. Os bezerros e os cordeiros. Verso 5, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Ou seja, obedecer a Deus produz uma vida abençoada. Irmãos, nós teríamos que obedecer a Deus que fosse por esperteza. Porque o Senhor se agrada tanto de quem conhece a palavra e obedece. Agora, aqueles que olham diferente, mudam, adaptam e tentam forçar uma mudança na palavra, Deus diz, eu não ando com você. No verso 15 diz assim, entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. É o contrário. E olha Saul aqui, olha a história de Saul, um homem que tinha tudo para ser uma bênção, mas ele se transformou numa maldição. E quando nós ouvimos o nome de Saul, nós pensamos numa pessoa ímpia, desobediente e que morre suicida. Não é? Suicida, cuja família toda foi destruída, todos seus filhos mortos. Família destruída. Por quê? Porque desobedecia o Senhor, ainda por cima, dizendo que estava obedecendo. Nunca Saul se arrependeu. Nunca disse, eu pequei. Ele disse, pequei, eu pequei mesmo. Mas foi porque eu tive medo dos soldados. Eles queriam levar o boi. Mentira! Ele era o rei. Eles apenas fizeram o que Saul mandou. Além de não assumir, ainda joga a culpa nos outros. Lembra do Adão? A mulher que tu me deste. Lembra da Eva? A serpente. Lembra da serpente? Coitada, não tinha ninguém para ela passar a bola. Não é? Não tem ninguém. E levou a culpa. Mas foi Eva que quis errar. Foi da desobediência que entrou tudo que nós vemos hoje na terra. E o texto diz, vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também sua colheita. Verso 19, vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Querida igreja, por favor, invista no ano de 2015. Esse nós estamos chamando o ano da obediência. O ano da gente levar Deus a sério. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não está brincando de ser diabo. Deus não está brincando de ser Deus. Mas muitos crentes estão brincando de ser crente. Muitos estão brincando. Hoje, cada um de nós tem que fazer uma escolha. É uma decisão de onde investir. Esse será um ano importantíssimo. Você vai investir no dólar? Você vai investir no Tesouro Nacional? Você vai comprar ação da Petrobras? Difícil decidir, hein? Quer uma dica? Quer uma dica que vai te dar mais do que qualquer coisa que você pode ter na sua vida? Estude essa palavra. Conheça essa palavra. E comece, igual o João falou, devagar. Metas, cada dia uma, devagarinho, vai retomando a forma. Tem alguns que estão muito fora de forma, mas tem jeito. Tem jeito de você voltar à sua forma espiritual. Tem jeito de voltar atrás. Mas você tem que querer. Sabe o que é mais triste na história de Saul? Ele não quis. Tudo que ele falou foi dando desculpa e jamais assumindo a sua culpa. E ele ainda ofendia a Deus, dizendo para Samuel assim, eu fiz tudo que o Senhor, o teu Deus, ele nunca falou. Eu fiz tudo que o Senhor, meu Deus, mandou. Ele não se identificava como um homem de Deus. Vamos ver a diferença entre Saul e um outro rei. O outro rei é Davi. Quando eu falo de Davi, você pensa num homem maldito?
Você pensa de um homem horrível, mas deixa eu dizer, os dois pecaram igualzinho. Saul desobedeceu gravemente a Deus, Davi talvez mais gravemente ainda. Qual a diferença dos dois? Por que que tendo os dois desobedecidos, um é maldito e o outro abençoado? Um sumiu da história, o outro é o maior rei que Israel já teve, cujo trono jamais se abalaria, cuja descendência jamais deixaria o trono da eternidade, porque da descendência de Davi veio Jesus. Por quê? Porque Davi pecou, mas abre o Salmo 51 e veja o que esse homem fala sobre o seu pecado. Ele não diz eu pequei, mas foram os soldados. Ele diz eu pequei, fui eu, culpa minha. Será tido por justo ao me condenar. Por favor, me perdoa. Ele adultera com Betseba. Ele comete um pecado horrível. Agora me diga, ele adulterou de novo com outra? Qual foi o outro adultério? Qual foi a outra mulher que ele tomou? Nunca. Porque ele errou, mas arrependeu. E arrependeu significa, eu não faço mais. Eu não faço mais. E foi essa atitude que fez total diferença no destino de um e do outro. Mas mais do que tudo, nós temos que tomar o extremo ainda mais longe. Daquilo que é um homem de Deus mesmo, daquilo que Deus nos chama a fazer. E eu queria que você agora, no lado oposto desta régua, 0 de obediência e 100% de obediência, do outro lado está Abraão. Abra sua Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E eu queria que você lesse comigo o verso 8. Hebreus, capítulo 11, verso 8. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia. Bem no finalzinho do Novo Testamento, fácil você achar. Hebreus 11, verso 8. No capítulo 11 é um lindo texto, onde nós temos exemplos e mais exemplos de homens de fé. Saul não está aí, não precisa procurar, porque ele não está aqui. Ele não é um homem de fé. Ele não está nos heróis, ele está infelizmente na lista dos fracassos. Na lista dos derrotados. Nas listas do que podiam ser e não foram. Não venha para essa lista. Decida, eu vou estar aqui desse lado. O que você tem que fazer? Olha o que diz o texto. Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, o que diz aí? Obedeceu e dirigiu-se. Não é uma obediência apenas no coração, não é intenção. Ah, não, eu obedeço. Intenção, sai lá fora, desobedece. Ele, quando chamado, decidiu, como Saul fez. Saul decidiu obedecer. Ele saiu de casa dizendo, eu vou matar os amalequitas. Mas quando ele começou a andar, na segunda, na terça, na quinta-feira, ele já não estava tão obediente. Na sexta-feira ele desobedece tudo. Quanto tempo dura a sua obediência? Ela é só intenção ou é prática? Diz o texto que ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você já ouviu falar nesta expressão obediência cega? Deus diz para Abraão assim, Abraão, sai da sua casa e vai para um lugar que te mostrarei. Onde é? Não sei, vai andando. Você obedeceria assim? Pois esse homem obedeceu cegamente. Deus falou para ele vai, sem garantias, sem ver, sem prova, sem mapa. Surpresa total, confiança absoluta, anda no ar, vai. Mas não estou vendo, pisa que tem. Obediência. Difícil, não é? Muito difícil. Super difícil. Verso 17 diz, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, pedindo a ele, você me ama? Então prova isso e sacrifica seu filho numa fogueira. Queima seu filho, mata e queima. Deus, você está doido? Mata e queima para mim. Mas Deus, não faz sentido. Não faz sentido matar estas ovelhas.
Que bobagem! Qual o problema de ficar com esse rebanho? Não faz sentido matar esse menino. Que absurdo, é o filho da promessa. Mas Deus falou. Ele deve ter uma razão. Eu não estou enxergando. Quem é Deus? Deus é bom. Deus sabe o que faz, Deus me ama, Deus tem um plano, Ele prometeu. Eu obedeço. Não estou entendendo, mas eu obedeço porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E ele pega o filho e Deus segura a mão dele e fala, pode parar. Mas olha o que o texto diz, pela fé, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, Abraão tinha certeza para obedecer, que Deus pode ressuscitar os mortos. Eu mato e Deus ressuscita meu filho? Só pode ser porque Ele prometeu que esse filho é bênção. Olha a fé, olha a confiança na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, ela não falha. E não falhou mesmo com ele. E o texto diz, Abraão levou em conta, não é? E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quem é Abraão? Simplesmente o pai de tudo. O pai, a base de toda a caminhada com Deus. E se hoje nós estamos sendo abençoados por Jesus Cristo, foi porque este homem, Abraão, deu aquele passo. E a Bíblia diz que através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, inclusive a minha. Inclusive a minha. Se nós queremos viver este cristianismo que para as pessoas é loucura, as pessoas naturais não entendem o reino de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus e obedecer, e dura esta palavra. Mas este é o caminho secreto a toda sorte de bênçãos que Deus pode nos dar. Eu termino dizendo a você, não tenha dúvida, de tudo que você pode fazer, o que mais agrada a Deus é obedecer a Ele. Não tenha dúvida que obedecer a Deus atrairá e gerará o que você mais anela na sua vida, as bênçãos de Deus sobre você. Deus promete que se você confiar nele, der passos de fé, as bênçãos que você jamais imaginou virão sobre a sua vida. Perceba que quando Saul decide não obedecer para ficar momentaneamente com o gado, ele perde tudo. Deus rasga dele. Entenda, a obediência sempre vai nos lesar. Também compreenda que Deus sempre vai olhar para aquilo, não que a gente fala, mas que a gente faz, como evidência se você é um verdadeiro filho dele. A obediência é a marca maior de um verdadeiro discípulo. E aqueles que não são do Senhor são chamados pela Bíblia, conhecidos por Deus, como os desobedientes. E ainda mais, a Bíblia fala que é através da obediência que eu faço a mais eloquente declaração de amor a Deus. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu sei que você ama a Deus. Eu sei que você compreende e quer agradá-lo. Eu sei que você anela ser abençoado e ser uma bênção. Para ser abençoado e ser uma bênção, há um caminho a fazer: obediência. Nós vivemos numa época caracterizada pela rebeldia. É natural e até bacana, as pessoas valorizam os que são desobedientes. Ele é o esperto, ele é o bacana. Não foi pego, burlou, não fica em fila. Ele deu um jeito, ele arrumou alguém, ele deu uma maneira. O obediente, bonitinho, é o trouxa. Aos olhos deste mundo perdido. Aos olhos de Deus é o oposto. E Ele diz, se tão somente você olhar cuidadosamente para a minha palavra,
lendo e meditando nela de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto está escrito. Se assim você fizer, o Senhor nos promete, será bem-sucedido em tudo que fizer. Você é obediente a Deus? Quanto obediente você é? Bastante obediente? Pouquíssimo obediente? Como é? Eu sei que normalmente, não é? Se a gente fosse avaliar aqui, quão sedentário nós somos, a maioria de nós acha que está bem, mas não resiste a um teste. Basta subir no ergométrico e o médico vai falar o quê? Você está bem fora de forma. Você está ofegante demais, sua batida está demonstrando que você está mal. Mas eu acho que eu estou bem. Olhando no espelho, eu me vejo bem. E eu estou gordão. O engano opera em nós quando a gente diz, eu sou de Deus. Não, eu sou. Saul estava dizendo a verdade. Eu obedeci. Mas Deus fala, peraí, cara. Olha o que está escrito, olha o que eu te falei. Eu te falei pá, pá, pá. E você só pá, pá. Cadê o último? Ah, bem, não deu. Então não obedeceu. Deus te chama. Deus te convida. Deus te convida a viver a maior aventura de um homem na face da terra. A se tornar acima de todas as nações. A ser uma pessoa diferente, destacada. A ser o alvo preferencial das bênçãos, dos dons, do poder da presença de Deus. Andando em obediência diante do seu Deus. Não é fácil? Não é. Por isso ele declarou, largo é o caminho fácil que conduz à perdição. A maioria vai por ele. Estreito, apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos entram por ele. Entre pela porta estreita. E o meu desafio para o seu bem, para a sua alegria, para a sua prosperidade. Meu amado irmãos, Deus não só nega nenhum bem àqueles que o temem e obedecem. Nenhum. E o maior de todos os bens é que a Bíblia diz, não é, que o Senhor será amigo especial daqueles que o obedecem. São esses que são amigos de Deus. Eu não sei quanto a você, mas como nós falamos aqui, domingo após domingo, eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho nesses dias me quebrantado, chorado. Sabe, eu tenho confessado diante de Deus. A maioria das vezes, meu querido, eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, oh Deus, eu te agradeço, porque em tudo eu tenho te obedecido. Eu estou mais como Davi mesmo, pequei contra ti. Sabe, mas quando eu olho para Davi, a sinceridade da sua confissão, a transparência, a inteireza da sua confissão, uma confissão sem desculpas, sem transferências, sincera. Quando Davi confessa ao Senhor e Deus diz, você está limpo, você está certo, vai em frente, eu te abençoo. Meu irmão, isso gera em mim esperança. E eu tenho me quebrantado e buscar diante de Deus, porque eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. E você? E você? Qual é o amalequita que você tem que matar? O Senhor dá uma ordem para você. Tire da sua frente, mate tudo que te impede de ir para mim. Mata tudo que está te impedindo. Talvez Amaleque, Agag, é seu namorado. Ele te impede e te prende. É sua namorada. Talvez é o seu negócio, o tipo de negócio que você faz e a maneira como faz. Às vezes, é um Deus que você tem. Às vezes é o seu time de futebol. Às vezes, são seus amigos. Às vezes, sabe, é um capricho. Às vezes é aquele site de madrugada. A peladona lá de noite. Lindona. Você quer todas para você e não pode. Deus fala, não pode. Mas você não quer matar. Você não desliga. Você não corta. Você não termina. E você tenta andar com Deus
mas tem um barulho de pecado atrás. Sempre os bois vão mugir. Sempre as ovelhas vão produzir um balido. Ninguém fica no silêncio no pecado, porque não há nada que não vá ser revelado. Nada. Então você tem que claramente na luz escolher que tipo de vida você vai levar. Então neste ano, fica aqui o nosso terceiro desafio. Primeiro desafio, invista no seu relacionamento com Deus, tempo com Deus, intimidade com Deus, busca de Deus, amizade com o Senhor. Segundo, invista na sua família, nos seus filhos, nas pessoas que você mais ama. Em terceiro lugar, invista neste livro, buscando aqui entender e dizer, eu vou obedecer. Talvez no começo vai ser um pouquinho difícil, mas daqui a pouco, meu querido, vai ser uma delícia. Você vai falar, uau, que plenitude, que felicidade. Porque a Bíblia diz, não é, que os mandamentos do Senhor são como favo de mel, doce como mel. É mais desejável do que ouro refinado. Restaura a nossa alma e abençoa a vida da gente. Quando Deus estabelece a sua palavra, não é desmancha prazer, ao contrário, Ele está te dando o mapa do tesouro. Ele está te entregando o segredo do mel, o segredo do ouro refinado. Ele está te mostrando o caminho da vida, o caminho da prosperidade. Ande na minha palavra e viverás. É a verdadeira vida, enquanto que a desobediência mentirosa, o pecado falso que promete e não entrega, ele está apresentando para nós a morte. Então a escolha não é conhecer ou não conhecer a Bíblia, não é agradar ou agradar o pastor. Escolha hoje, vida ou morte, bênção ou maldição. Conheça a palavra e viva a palavra. De maneira prática, meu convite para você é, hoje à noite, como o pastor Inar falou, vá para a internet e faça sua matrícula no CCM. Vai estudar. Se você nem batizado não foi, faça o Lidere 1. Já foi batizado, Lidere 2, que tem para você o mais profundo e completo curso teológico que nós podemos oferecer em tão pouco tempo. A leitura do livro Uma Vida com Propósito e o debate disso do ponto de vista de uma igreja como a nossa. Depois vá para o Lidere 3 e aprenda a como servir a Deus. E no 4, receba capacitação para ser um líder influente na sua geração. Estude a palavra. É meu desafio. E você crescerá. E você andará com o Senhor. E se transformará num Saul, num Abraão. E cada vez mais, num Davi, num Abraão. E cada vez mais, Saul ficará distante da sua história. Tchau, dá tchau para ele. E falando em tchau, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos um minutinho só. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Meu querido irmão, o que distinguiu Saul de Davi não foi o pecado. Ambos pecaram contra Deus. O que vai colocar você no caminho da bênção não é a impecabilidade. A Bíblia diz que todos pecaram. A diferença, meus irmãos, é que quando Davi foi confrontado, ele se arrependeu. Quando Natã chegou diante de Davi, Davi imediatamente parou e declarou: você está certo, eu pequei, ponto final. Quando Saul pecou e foi confrontado também por um profeta, Samuel, ele disse: eu não pequei. Eu pequei só um pouquinho. Os outros me fizeram pecar. Saul tornou-se mais endurecido e Davi tornou-se mais quebrantado. Nesta noite, meu desejo é que esta palavra, ao invés de endurecer você, enfurecer você e disser: eu vou embora, não gostei, não quero saber disso, é que você se quebrante e corra aos pés de Cristo.
torne-se quebrantado, vá diante do Senhor e fala: Senhor, eu não consigo parar com isso, por favor me ajude. Não está em mim tal força, me capacite. Sabe, a Bíblia nos mostra claramente que Saul pensava na sua própria glória. Me honre diante das pessoas, ele dizia. Mas Davi não, Davi buscava a glória do Senhor. Ele buscava a glória do Senhor. Ao invés de voltar-se para Deus, Saul cada vez mais afastou-se de Deus, pela falta de arrependimento. Hoje arrependa-se e volte para Deus. Reconcilie-se com o Senhor, decida obedecer. Eu vou deixar você fazer uma oração. Vou deixar você um tempo de oração. É você e Deus. Saul ou Davi? Saul ou Abraão? Pai da bênção ou pai de maldição? Abençoador ou atrapalhador? Inesquecível, histórico, ou aquele de quem todo mundo quer esquecer? Senhor, eu quero pedir que o Espírito Santo, próprio Deus, complete esta palavra. Nenhum de nós aqui, muito menos eu, nem Deus, nem o Espírito Santo, quer colocar um peso, uma condenação, mas de verdade, uma encruzilhada sim. Incomodar, sim, mas não botar peso ou acusação. Senhor, eu quero pedir, Pai, que neste ano de 2015, cada um que sem perceber, por influência de um pai, por influência de uma história difícil, por influência da circunstância, foi se afastando, introduzindo pequenas concessões, volte atrás, se arrependa. E eu venho pedir, Pai, que haja verdadeira mudança em nossa vida. Nosso estilo de vida denuncie que somos obedientes a Cristo. E que as pessoas nos chamem do que quiserem, mas que o Senhor nos chame de filho obediente. Pai, não importa o que os outros vão dizer de nós, importa é receber o aplauso do céu, a aprovação de Deus. Dá a cada um aqui coragem, principalmente aos homens, Pai. Coragem para arrumarem suas vidas, consertarem seus relacionamentos, mudarem sua maneira de lidar com o mundo. Pai, que as mulheres, Senhor Deus, sejam tomadas de simplicidade, humildade e decidam colocar em ordem sua vida interior, suas carências, suas emoções. Pai, derrama poder sobre nós. Pai, derrama o Espírito Santo capacitador, para que na força que Deus dá, saiamos daqui todos, não só para nos mexermos, corrermos e queimarmos calorias, mas também, Pai, para queimarmos da nossa vida tudo que é contrário ao Senhor. Toda semente que não foi Deus que plantou, toda mentira e engano que tem nos afastado de Deus, todo amaleque que põe no nosso caminho entre nós e Deus, seja morto e removido em nome de Jesus. Pai, que cada um tenha coragem de tomar a sua espada e destruir Agag, os reis que estão nos enganando e nos afastando da verdadeira obediência a Deus. Pai, que não vivamos mais um cristianismo teórico, mas de prática e de verdade. Assim eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus, graça perdoadora, capacitadora, graça que alegra, graça que é melhor que a vida,
graça que nos levanta, nos põe para cima, que o amor de Deus que nos laça, que nos prende nele, que nos amarra ao mastro da obediência, e que a comunhão, poder e unção do Espírito de Deus seja com cada um aqui hoje, amanhã, até a semana que vem, pelo resto da vida. Que Deus, nós pedimos teu poder e tua presença para nos levar ao caminho de Deus. Obrigado, Senhor, porque isso significará para nós alegria e felicidade. Tua palavra diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Bem-aventurado o que obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo lhe irá bem. Pai, assim eu abençoo esta igreja, dizendo: feliz será, tudo lhe irá bem, prosperará em tudo quanto fizer, porque medita e obedece a palavra do Senhor. Pai, que seja este ano, ano de obediência, ano de temor, ano de andar com o Senhor e sua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. É assim mesmo, nesse silêncio pensante, nesse silêncio orante, como eu ouvi um padre falando outro dia, não é? Nesse silêncio pensante, vai para casa, vai agora matar os seus agares, vai tomar posição, pedir perdão para alguém, ter uma conversa, ajoelhar no pé da sua cama, tomar um propósito, e bater um papo, ligar, marcar um horário amanhã, e começar a arrumar, porque será livre. Você será livre, conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Lá fora, nós temos uma mesa de banquete ali do Ministério Fluir, para ajudar você na adoração, testemunhar do Senhor e abençoar. Então participa, não é? Muito obrigado à Banda Fluir mais uma vez, muito obrigado ao João Paulo, muito obrigado a você. Até na quinta-feira, até na célula especial, vamos aprofundar como obedecer, não é? Vai ser muito legal. E até domingo que vem, 10h18, não é? 10h18. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Toda terça.